Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Olha, nós estamos de volta hoje com mais uma aula gravada, tá bom? E hoje o nosso tema é justamente sobre o princípio gramatical de interpretação, tá bom? Nós estávamos falando na aula anterior sobre o princípio literário. Então, a gente viu a importância de entender cada tipo literário e como eles devem ser interpretados. E agora a gente vai ver que a tarefa do intérprete é procurar compreender plenamente o sentido intencional do autor original, usando os estudos da história, da cultura, da língua, da geografia. Então, o princípio gramatical, ele vai forçar o intérprete, o leitor da palavra de Deus, a analisar como é que o texto em si, a gramática, aquilo que está posto, aquilo que está escrito, ele significou para o autor original. Entenda isso. Se a gente não buscar o sentido original do texto, nós nunca vamos conseguir aplicá-lo hoje de maneira correta. Então, desse jeito, a gente precisa avaliar o sentido que o texto teve naquele momento inicial, quando o autor, com uma certa intenção, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu aquele texto. E aí a gente tem também um conjunto de regras para essa questão do princípio gramatical. E aí a gente vai ver aqui cada uma dessas regras. A primeira regra é a regra número 10. A escritura tem somente um sentido e deve ser tomada literalmente. Ok. Então, o que é que essa regra quer ensinar para a gente? Toda vez que você lê um texto na Bíblia, você deve buscar um único sentido. Cada passagem da Bíblia só tem um sentido, e é aquele que o autor inspirado quis transmitir. Você acha mesmo que Deus iria dar uma palavra para a gente que significasse muitas coisas? Será que, se fosse assim, não haveria muita confusão? Já existe muita confusão. Muitas heresias, muitas seitas foram criadas dentro do cristianismo por causa por causa da quebra desse princípio, dessa regra. Então, a interpretação ela deve ser feita literalmente, a menos que o próprio texto mostre claramente que se trata de uma metáfora, de uma parábola ou de algum recurso simbólico. Existe uma simbologia, o texto aponta para isso. Normalmente, o próprio texto vai apontar a direção. Se o texto não significa literalmente aquilo, o contexto vai permitir que você entenda dessa maneira. Então, essa é a regra 10. Como é que a gente pode entender melhor essa regra 10? Por exemplo, quando a Bíblia relata que Jesus alimentou 5.000 pessoas, em João 6, o correto é entender o milagre como um evento real, não apenas como uma lição sobre partilha. Você sabia que tem gente que interpreta esse texto de maneira figurada? Infelizmente. Então, tem pessoas que tentam fazer com que os milagres não signifiquem literalmente o que está ali posto. Por exemplo, quando lemos que Eliseu foi zombado, né, pelos meninos e que as ursas saíram do bosque para atacá-los, lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, devemos interpretar conforme o texto afirma, buscando entender o contexto sem forçar explicações humanistas, emocionais, tentar minimizar o que o texto está dizendo. Por quê? Porque não há nada ali que nos leve a acreditar que, de fato, as ursas não saíram do bosque e mataram aquelas crianças. É pesado, é um texto estranho, mas só tem uma possibilidade. Ou cremos, de fato, no que o texto está dizendo, ou a gente vai inventar um monte de explicação mirabolante. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão de fugir do sentido literal. Então, quais outros cuidados que a gente deve ter? Não tente achar vários significados escondidos em cada palavra, porque você vai alegorizar o texto, e é um perigo fazer isso. Não adapte o texto ao que você gostaria que ele dissesse.
A Bíblia não é um livro que é para ser mexido, burlado, na medida que a gente discorda de alguma coisa. Não se deixe levar pela emoção ou por ideias preconcebidas. Então, essa regra, ela é fundamental para a gente entender a Escritura, a palavra de Deus. Muito bem. Dicas práticas. Procure sempre o sentido mais claro e direto do texto. Não invente, não procure, sabe, grandes coisas. Então, vai lá e entenda o texto de maneira literal e direta. Pergunte-se, estou duvidando? Será que você está querendo mudar o sentido porque você está duvidando do que Deus diz para não obedecer? Será que você está querendo desobedecer a palavra de Deus e por isso você está tentando dar um outro sentido? Ah, mas eu li num comentário e o autor ele fugiu da literalidade, daquilo que é literal. Cuidado, porque às vezes a gente busca formas de se esconder, né? E não obedecer a palavra de Deus. Pergunte-se, estou sendo tendencioso, querendo adaptar o texto às minhas ideias? Lembre-se, você é servo da palavra e não juiz. Você não deve julgar o que a Bíblia está dizendo, ainda que você discorde. Por exemplo, nós estamos numa época de muito feminismo, então é natural que alguns textos da Bíblia, que de fato faz parte de uma sociedade patriarcal, sim, sim. Deus estabeleceu o homem, né, como aquele que seria a cabeça da sua família, o chefe da sua família. E isso não tem nada a ver de ser maior ou menor, isso não tem nada a ver de ser superior ou inferior, isso tem a ver com ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem. E toda instituição que tem mais de um líder, tem uma pessoa, mas você olha para o outro e os dois têm o mesmo peso, ninguém sabe quem seguir. Então, toda instituição precisa ter uma liderança. E a família tem uma liderança. Só que quando a gente lê alguns textos na Bíblia, a gente vai tentar burilar o texto, mexer no texto, dar um novo sentido ao texto. E aí, por exemplo, a submissão, né, da esposa ao seu marido vai se tornar uma coisa complexa nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente quer mexer com o texto. E nós não temos essa autoridade dada por Deus. Nós precisamos nos submeter à Escritura e entender também o que é que significa submissão, né? Não é subserviência, não é que a mulher vira capacho do seu marido, de forma nenhuma. Outra coisa também que a gente interpreta muito errado, a mulher, ela é submissa ao seu esposo, mas ela não é submissa a qualquer homem. Então, se fosse de fato, se a Bíblia dissesse assim, ó, toda mulher se submeta a qualquer homem. Ah, se tiver uma reunião na empresa e tiver 100 mulheres e nenhum homem, a reunião não pode começar. Não é isso que a Bíblia ensina. Então, a gente precisa entender realmente o que é que significa, né, a submissão. Então, vamos lá. Quando você não sabe se deve interpretar literalmente, prefira o literal, a menos que o próprio texto mostre o contrário. Então, vamos lá. Erro comum: dá vários sentidos para uma mesma passagem. Quando você dá vários sentidos para a mesma passagem, você está errando. O correto é buscar o sentido claro e único pretendido pelo autor. O que é que Paulo quis dizer? O que é que Pedro quis dizer? O que é que João quis dizer? O que é que o profeta Ezequiel quis dizer? No sentido original. Interpretar conforme a cultura ou ideias atuais. Isso é muito perigoso. Quando você vai interpretar a Bíblia, você não pode querer pegar as ideias de hoje e colocar dentro do texto. Você precisa entender o contexto da época. O correto, então, é interpretar conforme o texto dizia no seu contexto original. Tá bom? Então, essa é a regra que a gente acabou de ver aqui, a regra 10. A escritura tem somente um sentido e deve ser tomada literalmente. Ok. Agora nós vamos ver a regra 11. A regra 11, ela também é uma regra de gramática.
interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. É um pouco parecido, né? Se você for olhar, a escritura tem somente um sentido e deve ser tomada literalmente. Agora, interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. O que é que essa regra ensina? A Bíblia foi escrita em épocas e culturas muito diferentes. Isso significa que as palavras podem ter mudado de sentido com o passar do tempo. Para interpretar corretamente, precisamos buscar o que o autor original quis dizer. Nós já falamos um pouco sobre isso. Agora eu vou dar exemplos. Jesus, ao dizer, destruir este santuário e em 3 dias reconstruirei, não falava de um prédio físico, mas do seu próprio corpo. E o próprio texto vai deixar claro isso, tá bom? Ah, pastor, se o texto não deixasse claro, aí nós teríamos que aguardar, esperar o desenrolar dos acontecimentos para entender o que Jesus quis dizer. E quando a gente olha o desenrolar dos acontecimentos, fica claro que ele está se referindo a ele. Quando ele diz que em 3 dias será reconstruído, ele está falando do seu próprio corpo, quando ele morresse, que ele iria ressuscitar. Outro texto, João capítulo 2, 14, Jesus expulsou os cambistas do templo. Para entender o que eram os cambistas naquela época, é preciso de quê, gente? A gente precisa estudar o contexto histórico e cultural, não é isso? A gente precisa recorrer. Então, entender o que significava cambista naquela época é algo fundamental para entender o que o texto está dizendo, tá bom? Então, a cambista tem a ver com troca, não é câmbio no sentido de moeda, como hoje você pega o real e converte para o dólar, para o peso argentino, para o guarani do Paraguai, para o franco suíço, seja lá o que for, né? Se bem que agora é euro, né? Eu acho que na Suíça agora é euro. Então, quando você tem uma palavra que significa uma coisa hoje, você não pode confundir e já chegar dizendo, não, esses cambistas aí é o pessoal que ficava trocando dinheiro lá e tal. Não, tem nada a ver. Então, o cambista, ele fazia troca, de fato, mas era o quê? Porque as pessoas vinham de muito longe e elas não queriam mais trazer o animal carregado, né? Elas não queriam mais carregar aquele peso. Então, o que é que elas faziam? Elas deixavam para comprar no templo aqueles animais. Então, os cambistas é justamente essas pessoas que faziam essas trocas ali. Pegava a moeda de ouro, de prata, né, de bronze, seja lá o que for, e trocava pelos animais. Então, a gente precisa entender como aplicar essa regra na prática, né? Então, a regra, voltando aqui, ó, regra 11, interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Como interpretar isso? Como aplicar isso? Primeiro, quando encontrar uma palavra ou expressão na Bíblia, pergunte-se, o que isso significava na época do autor? Pesquise bons dicionários bíblicos, comentários, que expliquem o contexto. Há uma Bíblia de estudo, às vezes, na nota de rodapé da Bíblia de estudo, vai ter uma explicação para esclarecer. Você não pode passar batido nessas palavras. Nunca interprete uma palavra baseada apenas no que ela significa hoje. Eu já falei sobre isso, tá bom? Muito bem. Então, uma dica prática para resolver esse problema. Prefira traduções bíblicas mais fiéis ao texto original para estudos mais sérios. Então, a gente tem a King James, a Revista Atualizada, a gente tem essa daí, que eu esqueci agora o nome, que é da Sociedade Bíblica, né? A gente tem a NVI. Então, compare diferentes traduções para perceber as nuances de significado. Use o contexto da passagem para confirmar o sentido. Ah, eu não sei ler hebraico, eu não sei ler grego, e aí? Eu não vou conseguir saber nunca o sentido original. Mas quando você pega boas traduções e você compara cada uma delas, vai te ajudar, sim, a entender o que o texto está dizendo. E aí a gente tem aqui um resuminho do que essa regra nos ensina, né? Então, primeiro, erro comum. Lê a Bíblia como se fosse escrita hoje. A Bíblia não foi escrita hoje.
Lembra lá daqueles abismos? Um deles é o abismo do tempo, não é isso? Então, o correto é entender o que significava na época do autor. Outro erro comum, interpretar palavras modernas sem estudar o passado. Então, o que é que a gente tem que fazer? O correto é pesquisar o significado original no tempo bíblico. São coisas que eu já falei, para que eu não possa ficar aqui me alongando. Eu vou dar um exemplo clássico de como a gente pode resolver isso. Então, vamos lá. Eu vou pegar Lucas 7,14 em várias versões. A primeira delas é a ARA, que é a revista atualizada. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Oh, se você pegar a ARA, se você pegar a revista corrigida, que é a RC, né? Se você for pegar aqui essa daqui, eu esqueci também o significado dela, né? PJFA, mas também tem relação lá com João Ferreira de Almeida, né? Então, se você pegar essas três traduções, se você só tiver elas, você vai ver que sempre aparece a palavra esquife. Ah, pastor, mas eu sei o que significa esquife. Ok, você tem um vocabulário rebuscado, mas não é todo mundo que tem. Então, quando você vai para traduções que não levam o sentido ao pé da letra, mas traduzem de maneira mais contextualizada, dinâmica, aí a gente vai ter o quê aqui? A gente vai ter. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. Ah, eu não sabia o que era esquife, agora eu já sei. A NVI também traduziu dessa maneira. A Bíblia Viva também traduziu dessa forma. Caixão. Então, esquife tem um significado original, que é o quê? Caixão. Significa literalmente um caixão, tá bom? Porém, a gente tem que entender que não é o caixão de hoje, tá? A forma como judeus, romanos, aquela galera daquela região da Bíblia, né, enterrava os mortos, não era exatamente igual a hoje, tá? Então, esse caixão aqui traduzido dessa forma é para que a gente possa entender o sentido. O sentido de esquife é o mesmo sentido de caixão, tá? Quem trabalha em funerária, talvez tenha alguém aí que está assistindo o vídeo, vai saber que a palavra esquife, ela é também usada, né? No meio aí dos empresários que trabalham com caixão, tá certo? Ok. Outro texto que a gente já viu esse texto aí é Jó 15:27, tá? Você vai ver que as primeiras traduções aqui trabalham com a expressão enxúndia, ó. Beleza. Já essa versão aqui vai usar a expressão carne gorda nas ilhargas, mas aí a gente ainda tem, sem saber aqui o que significa ilhargas. Aí quando você vai para a NTLH, ela faz uma interpretação. Isso é perigoso. Ela não explica, ela não traduz o texto, ela interpreta. Ela vai dizer que enxúndia nas ilhargas é olhar orgulhoso e coração egoísta, tá? A NVI vai dizer que é cintura estufada de carne. Então, ilhargas é cintura, tá? E enxúndia é gordura, né? É gordura. Então, na Bíblia Viva, vai ter aqui, ficando gordo como um boi. Misericórdia, né? Então, a tradução literal desse texto, o sentido de enxúndia nas ilhargas é o quê? Gordura na cintura. É uma pessoa que tem muita gordura na cintura, tá? Essa ideia aqui, a NTLH, ela traduziu interpretando, que seria isso mesmo. Aí, o sentido aqui é o quê? É uma pessoa enfatuada, é uma pessoa orgulhosa, cheia de si, tá? Então, ela está com um acúmulo de gordura, ela está com muita, vamos dizer assim, ela está com muito orgulho.
O sentido pode ser esse, mas a tradução literal aponta o que a gente já acabou de explicar aqui. Tá bom, minha gente? Já vimos a regra 10, a regra 11. Eu sei que é muita informação, mas assista o vídeo, faça suas anotações, tá bom? Procure entender, volta um pouquinho, porque, assim, é muita informação, é muita coisa, mas a gente tem que aproveitar o máximo do nosso tempo. Regra 12. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Então, toda palavra está dentro de uma sentença, tá bom? Jesus é o bom pastor, é uma sentença. Vamos pegar a palavra pastor, então, dentro dessa sentença. E qual é o contexto? Então, essa regra, ela ensina que nenhuma palavra da Bíblia deve ser interpretada isoladamente. O verdadeiro significado de uma palavra depende de quê? Depende do seu contexto imediato. A frase que está inserida, o parágrafo, o capítulo. Gente, essa regra a gente já viu. Nós já falamos sobre contexto imediato, contexto remoto, então não vou gastar muito tempo aqui. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai ver, por exemplo, a palavra fé. A palavra fé na Bíblia pode significar muita coisa. E o contexto é que vai dizer o que é que significa. É o contexto. A palavra sangue também significa várias coisas. E é o contexto do que está sendo dito que vai nos ajudar a entender. Depois você pode olhar isso com mais calma, porque a gente já viu esse conteúdo sobre contexto imediato e contexto remoto. Tá bom? Aí aqui tem algumas dicas que você também pode ver. E depois eu vou mandar os slides completos para vocês. Já aqui, a gente tem outra regra sobre contexto. Interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. O que é que significa isso? Então, observe. A regra 12 fala, interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. A palavra dentro de um versículo. Já aqui, está falando a passagem como um todo. Não é só a palavra dentro do versículo. Então, são regras diferentes. A regra 12 fala da palavra, a regra 13 fala da passagem como um todo. Tá? Então, o que é que essa regra ensina? Cada autor bíblico escreveu com um propósito específico e desenvolveu seu argumento de forma lógica ao longo do livro. Nenhuma passagem deve ser interpretada isoladamente. É necessário entender em harmonia com o contexto da seção, do livro e da Bíblia. A gente já viu isso. Então, eu só estou reforçando, porque aqui é uma regra gramatical, tá bom? A gente já viu isso. Aqui tem algumas dicas também de como é que você pode aplicar essa regra, os exemplos práticos dessa regra que você também pode analisar, e os cuidados que a gente tem que ter, tá bom, gente? É uma regra que a gente já conhece, só que eu estou aqui reforçando porque eu não tinha explicado para vocês que é uma regra gramatical. Faz parte da gramática do texto, tá bom? Qual é o grande perigo, erro comum que acontece? Quando a pessoa vai interpretar um versículo fora do contexto do livro, tá bom? O correto é o quê? Relacionar o versículo com a mensagem do livro e da Bíblia como um todo. E outro erro comum, ignorar o propósito do autor. Então, o correto não é fazer isso. O correto é buscar o propósito original do autor. Coisas que a gente já viu. Muito bem. Então, já vimos a regra 10, 11, 12, 13. Já se foram 4 regras. Regra 14. Quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada. Então, assim, quando você pega um objeto, vamos pegar esse aqui. Isso aqui é um abajur? Não sei, é uma lâmpadazinha, né, de mesa. Então, se eu dou a esse objeto inanimado característica de ser vivo, a proposição que eu estou fazendo, ou seja, aquilo que eu estou dizendo, pode ser considerado figurado.
Então, o que essa regra está dizendo? Que a primeira regra que a gente viu é que o texto é literal, lembra? A regra 10 diz que o texto tem que ser interpretado como literal. Porém, tem as exceções. Tem as exceções. E aqui a regra vai ajudar a gente a entender essa exceção. Essa é uma das exceções. Um objeto sem ânima, inanimado é sem ânima, sem alma. Um objeto sem alma está descrevendo um ser vivo. Então, por exemplo, quando a Bíblia usa o objeto sem vida como pão, luz, porta, árvore. Objeto sem vida. Calma aí. Não tem alma. Sem vida aqui é isso. Não tem alma. Para descrever Deus, Cristo, os seres humanos, geralmente o texto está usando o quê? Uma linguagem figurada. E não deve ser interpretado literalmente. Olha os exemplos aqui, ó. Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida. Jesus é literalmente o pão? Não. Mas ele é o pão da vida? É. Só que ele não é o pão literal. Então, esse pão da vida tem um sentido, que é o sentido de quê? É ele que mata a nossa fome. A fome da alma do ser humano só é saciada pelo pão da vida, que é Jesus. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele é a luz, literalmente, com uma lâmpada? Não. Mas para que serve a luz? Quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, ele é literalmente uma porta de madeira, de aço, seja lá o que for? Não. Mas ele é a porta? É. Então, o que é que significa porta? Lugar de entrada, lugar de saída, lugar de liberdade, onde você entra e sai. Então, Jesus ele usou termos figurados para falar de si mesmo. Então, essa regra está dizendo isso. Ó, se um objeto, como a porta, está sendo usado para descrever um ser vivo, considere isso como algo figurado. Tá bom? O Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira. O justo não é uma palmeira literal, mas aqui está falando do crescimento, da força, da imponência. Aqui não é essas palmeirinhas aí que fica dentro de casa até, não. As palmeiras do Oriente Médio, as palmeiras, né, daquela região onde a Bíblia foi escrita, são palmeiras imperiais, gigantes, né, que ficam, às vezes, até erguidas no deserto. Elas vão buscar água lá naquelas fontes mais profundas, né? Então, você está usando um objeto inanimado, que é a palmeira, não tem alma, a palmeira não tem alma, para se referir ao justo. Salmo 51, verso 7, fala, purifica-me com isopo. O isopo era usado em rituais de purificação. Assim, aqui a linguagem é simbólica para pedir pureza espiritual. Então, um objeto que vai purificar, como é que é isso? Ele tem vida própria para purificar alguém? Não. Então, a linguagem aqui, ela é figurada. Ó montes, ouvi a controvérsia do Senhor. Como assim? Os montes não ouvem, as montanhas não ouvem. Então, você está atribuindo uma capacidade humana a um objeto inanimado, sem alma. Então, isso é uma linguagem figurada. E a Bíblia tem muitas linguagens figuradas. Inclusive, na aula passada, a gente viu muitas figuras de linguagem. Tá bom, queridos? Cuidado, não interprete o objeto inanimado como se fosse ser vivo de verdade, no contexto bíblico. Nem toda metáfora significa que o texto é menos sério ou real. O ensino é verdadeiro. Então, por isso que eu estou dizendo, quando eu falei aqui, ó, Jesus é o pão da vida, mas ele é o pão literal? Não. Ok? Então, a verdade cadê? A verdade, ela está sendo transmitida por uma imagem.
Não deixa de ser verdade o que o texto está dizendo. A única coisa é que não é uma coisa literal, né? Não é uma coisa literal. Muito bem. Dicas práticas. Observe. Como é que eu vou saber, pastor, se é literal ou não? Observe se um objeto sem vida é usado para descrever uma ação, a qualidade de um ser vivo. Se está fazendo isso, provavelmente é linguagem figurada. Pergunte-se: o sentido literal faz sentido? Ficou redundante, né? O sentido literal faz sentido? Aquilo que está dito ali faz sentido? Na prática, a gente consegue ver. Se não fizer, procure o sentido figurado, tá? Porque, às vezes, de fato, é uma ilustração. Compare com outras passagens para entender como a Bíblia usa aquela imagem. Ah, muito bem. Eu vou pegar outras partes, por exemplo, a vinha. A vinha tem vida própria? Tem alma? Não. E toda vez que aparece vinha na Bíblia, ela costuma significar o quê? Então, aí a gente vai buscar o sentido de outros textos para conseguir entender o que é que aquele texto está dizendo quando fala, né? Para tirar as raposinhas da vinha. Raposinha? Eu não tenho nem raposa, eu não tenho nem vinha. Como é que eu vou tirar raposinha da vinha? Aí você vai buscar o sentido. O que é que significa raposa na Bíblia? O que é que significa vinha na Bíblia? Tá? Se eu não me engano, foi Jesus que falou, né, sobre Herodes, dizer aquela raposa, ou foi João Batista? Não lembro agora. Eu acho que foi Jesus. Então, a raposa é o quê? Um animal ardiloso, é um animal que cheio de malícia, fica na butuca esperando, né, para pegar a presa. Então, a raposa tem essas características. Então, o que é que a gente tem que tirar? A vinha é um símbolo do povo de Deus no Antigo Testamento, tá? Então, por isso que Jesus falou que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos dessa videira, ok? Muito bem. E aí, para a gente resumir aqui, eu vou parar nessa regra, tá? Porque são muitas regras, eu vou parar aqui. O erro comum que a gente comete é o quê? É pensar que pão, luz, porta são literais. Então, a gente precisa entender que são figuras para ensinar as verdades espirituais que essas figuras carregam, tá bom? A outra coisa que a gente costuma fazer é forçar uma interpretação física, tá? Isso é perigoso. Nós temos que buscar o ensino espiritual por trás da imagem. Então, cuidado, nunca pegue o literal. Por exemplo, a maioria das campanhas das igrejas que tem por aí, que usa objetos, é porque eles pegam os objetos que estão na Bíblia, que são citados na Bíblia, mas eles se interpretam de forma literal e quer trazer para o dia de hoje como literal, quando, na verdade, tem um sentido figurado. Tá bom, queridos? Então, essas regras aqui que a gente acabou de ver, né? A gente viu a regra 10, 11, 12, 13, 14. Oh, meu Deus, 5 regras. Cada uma delas, se a gente seguir, a gente vai conseguir interpretar bem a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe, te dê graça e que a gente possa amar o Senhor e a sua palavra e que a gente possa interpretar a Bíblia com seriedade, dedicação, compromisso, em nome de Jesus. Amém?